Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal. Esse canal é um canal católico, um canal mariano, onde tem o nome Cenáculo Eis a Tua Mãe e Evangelizando com Maria. E a gente vai, então, apresentando, vivendo com a palavra no dia a dia. Era bom se a gente pudesse, se a gente conseguisse fazer leituras da Bíblia todos os dias, que a gente colocasse aqui no canal todos os dias uns vídeos novos para que a gente vá assim compreendendo a Bíblia. Mas como não é possível, a gente vai vivendo então a Bíblia do jeito que a gente vai tendo a compreensão, onde a gente vai podendo estudá-la, onde a gente vai podendo compreender a vida que Deus quer que a gente viva. E a gente vai compreendendo o desígnio de Deus na nossa vida. É através da Bíblia que nós podemos conhecer a Deus, que nós podemos também mudar o nosso rumo, as nossas direções, que a gente possa trazer luz, que a gente possa trazer compreensão para o nosso meio, para a nossa comunidade, para a nossa família, para a sociedade em si. E hoje a gente tem um tema bastante envolvedor, que vai mostrar a família conservadora, religião partidária. O que a Bíblia vai nos dizer sobre a família conservadora? O que a Bíblia vai nos dizer sobre religião partidária? Vamos então, fique até o final desse vídeo para que a gente possa então compreender a palavra de Deus na nossa vida sobre esses dois temas aqui, para que a gente possa então trazer luz, trazer discernimento à nossa família, o nosso dia a dia. Vejamos sobre a palavra de Deus. Vamos então iniciando. No No vídeo anterior, a gente já falou sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento e sobre ali que tem também um Novo Testamento, né? Sobre como a Bíblia foi escrita, quanto tempo durou. Então, a Bíblia é essa bússola, é essa luz que vai trazendo para nós direcionamento, que vai trazendo para nós uma nova condições de viver a palavra de Deus e de viver como seres humanos, como criatura de Deus, como os filhos e filhas de Deus. Então, eu vou ficar um pouco no Velho Testamento, e no Velho Testamento a gente vai falar um pouquinho sobre a vida daquele povo no Egito, onde Moisés ele liderava todo aquele povo. Então vejamos o que aconteceu. Então Moisés aqui, ao ter aquele povo, ele disse que ele sozinho ele não poderia controlar todo aquele povo, ele não poderia liderar todo aquele povo. Então ele pede para aquele povo então colocar em cada tribo, em cada ali grupo, uma pessoa para liderar, que sejasse assim um juiz, e que sejasse também um sacerdote, e que sejasse também outros ali entre eles, para então formar cada grupo, e esse grupo fosse assim liderado, tivesse assim uma pessoa como um chefe de família, aonde trazia ali a palavra de Deus, aonde trazia ali um momento de viver em harmonia, e não esquecesse de viver os testemunhos vividos dos seus antepassados. Trazer esse momento para a vida das pessoas é trazer a tradição da família, trazer o conhecimento de toda aquela família, para que a gente fosse aprendendo a viver, a caminhar com Deus e a conhecer
aquela família, como ela viveu, como ela teve, né, assim, os seus momentos de vida familiar com Deus e de vida familiar com toda a situação ali em que eles viviam. Por isso, os judeus ele têm uma tradição bastante envolvedora de conhecer os seus antepassados. E a gente deveria ter isso até os dias de hoje. Mas eu acho que foi perdendo muito no decorrer de todo a trajetória da humanidade. Então Moisés aqui, ele vai mostrar ali. Moisés falou aos seus filhos de Israel sempre de acordo com o que Javé lhe mandava. Depois de ter vencido Seom, rei dos amorreus, que habitavam a sua... Então aqui eu perdi aqui o trecho aonde Moisés vai mostrando essa liderança e que ali então colocou então pessoas que pudessem assim julgar aquele momento de de alguma contenda que tivesse, de algum atrito que tivesse entre eles, mas que também poderia ter ancião ali no meio. Aqui encontrei. É no versículo 9. Na ocasião eu lhes disse: sozinho eu não sou capaz de carregar vocês. Javé, o Deus de vocês, os multiplicou e vocês hoje são tão numerosos como as estrelas do céu. Que Javé, o Deus dos pais de vocês, os multiplicou 1000 vezes mais, abençoando-os como lhes prometeu. Mas como poderia eu sozinho carregar o peso de vocês e a carga de vocês, as desavenças? Então aqui a gente pode aí então compreendendo que Moisés tinha dificuldade porque aquele povo era bastante numerosos. Então foi aonde que foi criado então juízes, foi aonde foi criado um ancião, como se fosse um sacerdote ali, que ele pudesse então direcionar todo esse povo. Mas se tivesse alguma coisa mais que eles não conseguissem trazer a harmonia, fosse então até Moisés. E aí então esse povo começou a viver desta forma. Mas a forma, eles começaram a perder a essência, porque quem era o centro? O centro. O centro de toda aquela conjuntura, de todo aquele povo, tinha que ser Deus. Para nós hoje, Jesus Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e nos salvou através da cruz. Então, o centro hoje é Jesus Cristo. Mas naquele tempo, o centro era Deus. A gente não podia viver sem Deus. Mas aquele povo, ele desviava várias e várias vezes as deuses pagãos. Eles saíam daquela vida em que ele vivia com Deus. Mesmo com, é, com toda a trajetória, com tudo o que Deus fez com aquele povo, ele desviava, ele saía do centro. Ele tirava Deus do centro da sua vida. E quando a gente tira Deus do centro da nossa vida, acontece tantas outras coisas que a gente vai colocando, que a gente vai criando, que a gente vai tendo como certo e que a gente vai vivendo e a gente vai esquecendo de Deus. E Deus vai trazendo para nós meios para que a gente possa voltar novamente, ter Ele como o centro de toda a nossa vida. E nos dias de hoje, falar
da família hoje é a família tradicional ou então a família conservadora. Ali então Moisés, se a gente for ver, Moisés ele era o líder, liderava ali. E Moisés tinha apenas uma esposa. Então, se a gente for pegar aí a família, a gente já vai vendo por Moisés, uma família que buscava que todo aquele povo vivesse em Deus. Moisés, ele foi criado pelo Egito e ele tinha ali vários deuses como centro. Ele não tinha Deus como centro. Até então ele sair do Egito. Quando ele sai do Egito, quando ele vai ao Monte Horebe, quando ele vê a sarça em chamas, quando ele faz esse encontro com Deus, ele coloca Deus no centro. O centro de Moisés é Deus. E Moisés quer que todo aquele povo, então, se purifique, se lave e coloque esse Deus no centro. Então, essa conveniência que Moisés faz, ele não consegue. Aí a gente vai vendo que a família, ela é vivida desta forma. Muitas vezes a gente criamos que não existe uma família perfeita. Não tem família perfeita aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, toda família é perfeita, pois a família é um projeto de Deus. E o projeto de Deus, ele é perfeito. Mas aos olhos humanos não existe perfeição na família. Então, por isso que a família hoje, tradicional ou conservadora, a gente vai deixando de viver isso. A gente não consegue ensinar para os nossos filhos a viver uma vida integrada a Deus. Então, o que é conservadorismo? Seria deixar Deus no centro da nossa vida para sempre deixar que Ele nos governe, mostrando os nossos erros, mostrando os nossos defeitos e nós tentando corrigi-los. Assim é Deus na nossa vida. Ele vai nos corrigindo, ele vai mostrando para nós e nós vamos sendo corrigidos. Mas se a gente querer implantar algo na nossa família, como conservadorismo, a gente não consegue. Moisés não conseguiu colocar aquele povo para viver verdadeiramente com Deus no centro, né? Então aí a gente vai podendo viver esse momento com a palavra. E depois tem também Samuel. No Samuel capítulo 8, a gente vai então vendo que a família, aliás, desde o capítulo 1, a gente vai ver como era a família de Samuel. A família de Samuel era de duas famílias, duas mulheres. Eu digo duas famílias porque o pai de Samuel tinha duas mulheres. E Samuel tinha irmão de outra mulher, irmão por parte de pai. Então a gente vai vivendo já uma família que poderia ser chamada de família conservadora. Porque mesmo ele vivendo com duas mulheres, ele conservava a religião, ele conservava a fé em Deus. Ele ia todo ano prestar ali culto a Deus, até o sacerdote. Então, quando ele ia, né, prestar culto, levar o holocausto, fazer as oferendas a Deus, então tinha desavença entre as duas mulheres. Então a gente pode ver que mesmo a gente tentando organizar, mesmo a gente tentando fazer as coisas, a gente não consegue, né?
Aí a gente vê que a mulher de uma das mulheres de Acana, do pai de Samuel, ora a Deus e pede a Deus até ela ter esse filho, e ela entrega esse filho a Deus, e esse filho é ali vivido no templo, é ali vivido com Eli, e Eli ensina tudo sobre Deus para Samuel, mas não consegue ensinar verdadeiramente para os seus filhos, para que os seus filhos seguissem verdadeiramente a Deus como Samuel seguiu. E aí a gente vai ver a história de Eli, os seus dois filhos. Os dois filhos de Eli, eles eram ali escolhidos para carregar a Arca da Aliança, né? Mas eles, mesmo carregando a Arca da Aliança, eles não eram fiel a Deus na hora dos holocaustos. Mesmo assim, aconteceu com Samuel. Aí a gente vai vendo aqui que Samuel, ele, por ser um homem de Deus, por ser um sacerdote, por ensinar, por ser profeta, ele ainda não conseguiu, assim, colocar os seus filhos verdadeiramente a viver uma vida com Deus no centro. Porque quando Deus está no centro da nossa vida, a gente vai corrigindo os nossos erros, os nossos defeitos, e assim a gente vai tentando compreender. Então, Samuel, ele também é juiz. Ele então coloca os seus dois filhos para seguir ali, ser juiz, mas ele então desviam. Eles não seguem com sabedoria, eles não seguem com como Samuel seguia, como Samuel vivia. Então, por isso que os outros líderes, os outros ali das tribos, pedem então a Eli, a, a Samuel, que então ele pudesse dar a esse povo um rei, porque eles queriam ter esse rei agora. Então Samuel, ele vai fazer oração a Deus. Então quando ele faz oração a Deus, é porque o povo vai sair agora de uma vida em que Deus ou colocou ou estabeleceu para uma vida que eles mesmos querem. Uma vida partidária, uma religião partidária, aonde tem um líder, um governante igual aos outros, que aí seria já a hierarquia, que aí já seria entrar em um mundo político. Então, esse rei que ia governar, então Deus não estava de acordo, porque ia acontecer várias coisas, e aqui pode a gente ler o capítulo 8, que a gente vai vendo como Deus disse que a religião partidária não seria bom para, para aquele povo. Mas em si, mesmo assim, aquele povo escolheu. E aí a gente vai vendo que quando a gente começa a tirar Deus do centro, começa a viver de uma maneiras irregradas, pode ver que todos os reis, começando com Saul, já não agradou a Deus. Deus então colocou o rei Davi. O rei Davi também desagradou a Deus com o caso da mulher de Urias, e outros momentos que também Davi não agradou a Deus, quando Davi então faz o recenseamento de todo aquele povo, e Davi se orgulha de si. Então tem aí momentos, né, na vida de, de Davi, que ele desagrada a Deus, que é uma religião partidária, onde a gente vai vendo
o momento não assim de uma forma que a gente segue a Deus no centro. A gente tira, a gente vai tirando. O rei Davi tirou. Aí então depois a gente vê o rei Salomão, que também tirou Deus do centro e viveu assim. Então todos os reis começaram a viver com várias famílias, ter várias famílias, e aí a gente vai vendo que há um atrito entre as famílias. Quem será? De quem será o filho que herdará o trono? Então aí já vai trazendo muitas outras intrigas dentro da família. Olha só a família de Davi. Quem poderia? Qual era a mulher que ia gerar o herdeiro do trono? Então, ele teve várias mulheres. Poderia ser a primeira mulher, a filha de Saul, mas poderia ser algumas das concubinas, e as concubinas também eram mulheres, mas enfim, foi a mulher de Urias, a que gerou o filho herdeiro do trono. Então a gente vai podendo compreender aí a família conservadoras, e aí a gente vai podendo também compreender a religião partidária, onde a gente vai tirando Deus do centro, e aí as coisas vai piorando, vão trazendo várias desordem na vida da humanidade. Então, nos dias de hoje, a gente vê isso, a religião partidária, aonde tira completamente Deus do centro, aonde há caos e transtorno em todo o mundo nos dias de hoje, com as guerras, com as fome, com toda a desavença. Né? A gente tenta ensinar a nossa família a viver de maneira agradável a Deus, mas a gente não consegue. O, a vida matrimonial hoje já não importa mais. A vida familiar hoje já não é mais relevante. Cada um vive para si, e aí a gente vai também vendo, né, todo esse momento no decorrer também da Bíblia. A gente vai vendo isso quando acontece com o próprio Abraão e Ló, quando eles não conseguem mais viver juntos e separam. E aí Ló, ele perde a sua esposa, e aí ele tem os seus filhos com as próprias filhas. E aí a gente vai vendo as famílias, e aí a gente vai vendo todo um povo chamado Moabitas e Amonitas. E aí a gente vai vendo que todo esse povo também, ele é um povo de família, é um povo de tradição, é um povo que conheceu a Deus, um povo que buscava também viver com Deus. Aí depois tem também o filho de Ismael, os filhos de Ismael, que tornou 12 tribos igual à tribo de Israel. Então a gente vai podendo compreender que Ismael, ele veio ser até mesmo expulso do seio da família. Olha só como a gente pode ver a tradição aí acontecendo na famílias desde os nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que eram também assim. A gente não consegue compreender verdadeiramente o que acontece. Então a gente entrega na mão de Deus, e a gente busca Deus como o centro de toda a nossa vida. A gente vê também, até mesmo com Jacó e Esaú. Esaú, ele saiu ali de Deus por vontade própria, e depois criou todo um povo, toda uma nação, os Edomitas, o povo de Edom. E hoje, como está a nação hoje? De que nação a gente agora pertence?
Está uma mistura tão grande que a gente nem sabe. E a gente precisa tomar a nossa família como uma família centrada a Deus, centrada a Jesus Cristo, onde nós temos muitos erros, onde nós temos muitas dificuldades de compreender a palavra de Deus, de compreender a família em si, mas ter a certeza que toda família, aos olhos de Deus, é perfeita, porque a família é um projeto de Deus. Aos olhos humanos, não existe família perfeita, mas existe família em busca da perfeição. E quem é a perfeição? Deus. Se a gente está a caminho da perfeição, a gente está a caminho de Deus. Buscando Deus cada vez mais em nossa vida, com mais ansejo, com mais força, com mais dedicação. Não deixa que as coisas desse mundo, a religião partidária nos tira o centro, Deus, de nossas vidas. Vamos viver em harmonia com nossos irmãos, com nossas irmãs, pessoas que pensam diferente, pessoas que seguem a vida de uma maneira diferente, orando e pedindo a Deus por elas. E a vida nossa seja verdadeiramente entregue nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Você que chegou até aqui, ao final, meu muitíssimo obrigado. Esse canal precisa da sua ajuda, para que possa evangelizar a mais pessoas. Compartilhe, mostre a mais e mais pessoas que Deus existe e que Deus é o centro da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade.